meio-dia e 27, estamos de volta com seu TVE Revista. E junho é o mês do orgulho LGBTQIA+. Em meio à pandemia, a necessidade de fazer também um isolamento social. Quais são os cuidados necessários que a comunidade precisa ter, principalmente em relação à saúde mental? Para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, conversamos com Washington Luan, psicólogo e coordenador da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Regional de Psicologia. Boa tarde, Luan. Seja bem-vindo ao nosso TVE Revista. Boa tarde, muito obrigado. Mas hoje a gente vai conversar bastante e eu já quero saber o seguinte: por que é tão importante se preocupar com a saúde mental em momentos como esses? Então, a importância da comunidade LGBTQIA+, se preocupar com a saúde mental nesse momento de isolamento social, de pandemia, é pelo motivo da vivência singular que essa comunidade passa, não é? Por problemas que são anteriores à pandemia. A gente fala aí de uma solidão, de um isolamento. Por exemplo, as pessoas trans, elas vivem isolamento social há tempos. Elas basicamente não têm o direito de transitar pela cidade porque vivenciam violências na pele que são terríveis. E falar também desses problemas anteriores à pandemia, são uma população que muitas vezes vive no armário, são expulsas de casa, nesse momento estão convivendo com agressores, que muitas vezes o processo da violência acontece dentro da própria família, e isso faz com que essa comunidade seja muitas vezes a linha de frente de ansiedade, depressão e risco de suicídio. Por exemplo, o suicídio é a principal causa de morte uma das principais causas de morte, entre aí os 15 aos 29 anos. Só que isso é 4 vezes mais chances quando a gente fala do público LGBTQIA+. Então, a gente fala de uma comunidade extremamente vulnerável que está aí com riscos eminentes constantes a partir do estilo de vida. Então, seriam muito por essas questões, a importância dessa preocupação. E, Luan, é importante a gente lembrar quem está em casa que pode participar com a gente através do WhatsApp, com perguntas, certo? Através do número 7196260307, aparecendo aí na telinha, olha só, 7196260307. Luan, as relações afetivas, em muitos momentos, são bastante difíceis, né? Como você mesmo disse aí, para essa comunidade. E em tempos de quarentena, onde as pessoas estão sendo orientadas a permanecer em suas casas, a solidão pode ser um problema ainda maior, né? Perfeito. Quando a gente fala assim, muito desses estilos de vida, a gente traz aí, não é? Vamos pensar assim, como a gente pode ligar a essa semana, não é, do mês do orgulho LGBTI, que é justamente que a quarentena ela não pode parar o orgulho, sabe? É necessário investir em relações sociais positivas, mesmo nesse tempo de quarentena. Se alinhar principalmente na internet, a comunidade LGBTI local, regional, nacional, estar com grupos que possam lhe dar forças nesses momentos. Principalmente porque estamos num sistema social que ele é alimentado pelo machismo e pela heteronormatividade. Heteronormatividade vem daquilo de que só é normal aquelas relações afetivas homem-mulher. Então, a gente precisa desnaturalizar o que essa sociedade impõe, não é? Porque as pessoas LGBTIs ou essa população seguem muitas vezes com a mensagem negativa sobre si mesma, sobre o que é feio, que não deve ser dessa forma, coisas nesse sentido. É muito linkando aquilo. As pessoas não devem ficar no armário porque é mais confortável para a sociedade. Sabe, elas precisam viver quem elas são, falar quem elas são, amar quem elas queiram amar, fazer modificações no corpo se elas quiserem. E nesse sentido, inclusive, ser chamado como elas querem ser chamadas. E olha, nesse momento, né, muitas pessoas, eu imagino que estão isoladas em casa, passando por momentos complicados. Afinal, muitos não encontram o apoio da família e, enfim, estão passando por momentos bem difíceis. Luan, o que fazer em momentos como esses? Afinal, as pessoas não podem sair de casa, estão dentro de casa com a família que não dá apoio. Então, é perceber quais são as redes de apoio que estão acessíveis mais próximas. Por exemplo, as pessoas LGBTQIA+, passam por situações
como o que eu chamaria de 3 Is, quando a gente fala de uma terapia afirmativa, no sentido de ela se afirmar quem ela é e ter orgulho de quem ela é. Orgulho de ser LGBTI, muitas vezes, como a gente fala, não é? Então, às vezes, esses 3 Is, elas acham que elas estão numa situação interminável, numa situação inescapável e numa situação intolerável. Quando ela tem acesso a outras pessoas, a rede de apoio, quando ela tem acesso a serviços de saúde, que ela fala com profissionais, ela percebe também que não é isso. Então, nessas situações, se você está no risco de suicídio, por exemplo, é importante ligar para o 188, né, a Central de Valorização da Vida. O Disque 100 está disponível aí para queixas em relação à LGBTI-fobia e principalmente nesse processo, não é? De se unir a quem, de fato, pode dar o suporte. E muitas vezes isso é encontrado também no serviço de saúde, buscar na sua cidade quais são os serviços de acompanhamento psicológico nesse tempo de pandemia, porque as redes de saúde também são responsáveis por esse acolhimento. E você falou de um ponto muito importante, que é sobre a denúncia, né? E o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking de pessoas que mais violentam e matam gays, lésbicas, transexuais. Eu quero saber o seguinte, como lidar, né, você fazendo parte de uma comunidade, a pessoa que faz parte de uma comunidade LGBTQIA+, como lidar com esse medo constante de sofrer algum tipo de violência e não entrar em parafuso? Tem uma questão aí central, não é? Que é justamente esse processo desse medo constante, desse receio, muitas vezes assim, eu não vou sair do armário e me assumir para a minha família, porque isso pode gerar um desconforto para elas e eles, né? O quanto vem aí de um discurso de ódio e de desamor que está atrelado às pessoas LGBTIs que estão na estrutura da sociedade. A importância nesse momento a gente sabe que existem os outros marcadores, né? Falar de uma pessoa negra e LGBTI é ter outros marcadores, não é? A gente sabe que a gente está sempre interferido por esse processo de gênero, raça, classe, etnia, sexualidades, não é? Mas se juntar com pessoas que já vivenciaram momentos como esse são importantes, principalmente para um dos pilares da saúde mental, rede de apoio. Estar com quem pode lhe ajudar nesse momento. Porque muitas vezes, estando numa casa que tem uma estrutura de violência, você vai construir ideias sobre você que não são a realidade. E vale dizer que nessas situações estruturais de machismo, de violências que o Brasil está, né, inserido, construir pensamentos sobre si que não são a realidade. É importante aproveitar, né? Lembrar que aqui em Salvador a gente tem a Casa da Diversidade no Pelourinho, no Rio Vermelho também. Enfim, tem várias iniciativas de proteção à comunidade LGBTQIA+, e seria importante nessa rede de apoio que o próprio Luan falou, que as pessoas possam buscar ajuda. Olha só, tem perguntas do nosso WhatsApp. O Franklin Teixeira, ele mora, Luan, na cidade de Ipiaú, e pergunta: as pessoas que não contaram aos seus familiares a sua orientação sexual podem ter mais problemas nesse momento de isolamento social? Pessoas, Luan, que não revelaram para a sua família que são gays, que são lésbicas, enfim, que não cumprem aquele padrão da heteronormatividade, né? Essas pessoas, elas podem ter mais dificuldades nesse momento? Sim, não é? Você vai estar convivendo com as pessoas representando uma imagem do que não é você. Não é? Você desempenha um papel, não é, aquilo de performar a heterossexualidade, não é, o performance heterossexual, porque parece ser confortável para mim, mas é muito uma resposta para o outro. Não é? Estar com sua família, convivendo com pessoas nesse momento que você não está sendo você mesmo, você não está sendo as suas redes, gerar uma série de desconfortos nos processos de saúde mental. Que, como eu falei, é um dos pilares de saúde, né? A gente fala de um ser humano que ele não é universal, então a gente precisa desconstruir aquela ideia de homem universal que dizem por aí, não é? Falar disso é dizer de um ser humano que é biológico, psicológico, social. Esse meio social também é muito significativo para os processos de saúde mental. E aí eu digo para essas pessoas,
Raoni, que se elas estavam fazendo atendimentos nesse sentido, que elas continuem, reforcem essas possibilidades do acompanhamento terapêutico, se assim estiverem fazendo. As que acharem que necessitem, busquem as redes de saúde da sua cidade. Olha, tem mais gente participando com a gente. O Ricardo Souza, ele mora em Paripe, aqui em Salvador, e fala: olha, eu tenho tido mais medo, mais crise de pânico e ansiedade devido à pandemia. E também venho brigado muito com o meu companheiro. Raoni pergunta ao Luan o que fazer para amenizar essa situação. Inclusive, Luan, esse problema de convivência, esse problema de ansiedade, já é um problema comum à população de maneira geral. Associado a todos os problemas, né, que a gente já citou aqui, devido ao preconceito, à homofobia, se torna ainda um fator que potencializa esse problema para os casais LGBTQIA+, né? Perfeito. É importante dizer isso, não é? Que muitas vezes estar em relacionamentos LGBTQIA+, não deixa de ter pessoas que estão nesse sistema que é heteronormativo e que é machista. Esses papéis, muitas vezes, de gênero que existem, né? Por exemplo, eu acompanhei a entrevista da Darlane aqui, não é? Que também é lá do Conselho Regional de Psicologia da Bahia. Ela falou isso, não é? O quanto é necessário a individualidade desse casal. Quando a gente fala de um casal LGBTI, tem a singularidade, tem sim, mas muitas vezes são reproduzidos papéis semelhantes à estrutura, porque você aprendeu constantemente a seguir nesse modelo heteronormativo. Então é importante ter o espaço de cada um e cada uma, não é ter os momentos individuais, não é porque é casal que vai fazer tudo junto, todos os seres humanos têm suas singularidades. E hoje você está entre quatro paredes e vivenciando isso, é pensar em criatividade também. Como é que esse casal vai gerar novas formas do dia a dia, criar uma rotina, né? Porque a quarentena não quer dizer que a vida está muito solta. A gente tem as rotinas do home office para quem trabalha, não é? E outras rotinas que a gente vai construindo para também não acabar vindo para um quadro de adoecimento. E, Luan, que recado, né? Que recado você poderia passar para os pais, né, nesse momento, que tem um filho LGBTQIA+, e como a sociedade pode ajudar nesse combate à LGBTQI-fobia, né? Como a gente pode, enquanto sociedade, construir um ambiente menos caótico, menos violento para essa comunidade e, principalmente, como em casa os pais podem fazer a diferença? Perfeito. Essa pergunta diz muito sobre o processo das violências que acontecem na sociedade. As pessoas acham que se elas direcionam esse ódio, essas culpas para a comunidade LGBTI, não é? Tá achando que essas pessoas irão modificar. A pessoa LGBTI, ela é uma pessoa LGBTI. Por mais que você diga 1000 argumentos, ela não vai deixar de ser ela. Não é? Essas estruturas de violência, elas são altamente negativas. Quando você é LGBTI-fóbico, você contribui para muitas cadeias como essa que eu falei da depressão, dos níveis de ansiedade, do medo de andar na rua, sabe? Dos níveis também de suicídio. E falar para esses pais e essas mães a importância do quanto a família precisa ser essa rede de apoio. Imagina as pessoas que você mais ama dirigir violência a você. Isso é altamente desestruturante. Então, como um gancho, eu gostaria de convidar a todas, não é, que o CRP está construindo um seminário de representatividade, direitos e saúde mental LGBTI, que vai acontecer na próxima quinta-feira, de 8 da manhã a 8 da noite. Informações vocês podem procurar no nosso site, Conselho Regional de Psicologia da Bahia, e é saber a importância dessa representatividade, ter referências de pessoas que já passaram por situações como essa e que sejam muitas vezes espelho. Antigamente, as representatividades não eram tão fortes quanto hoje. Hoje a gente vê um pouco na TV, a gente vê nos outros lugares profissionais de sucesso. Essa representatividade se faz muito importante para entender que pessoas, elas ocupam diversos espaços, independente do gênero ou da sexualidade. Luan, muito obrigado. Seja bem-vindo outras vezes, não, melhor, você é sempre bem-vindo aqui no nosso programa. Pode voltar outras vezes e viva o amor e viva a diversidade, não é isso? Perfeito. Hoje sempre, não é? Orgulhe-se por ser quem você é, orgulhe-se por ser LGBTI. Conte conosco. Até a próxima. E olha, rapidinho aqui, ó, a minha dica vai para os homens, né?
os homens héteros, cis, que se declaram, eu sou machão, eu sou homem mesmo. Vamos parar, né? Vamos parar com essa masculinidade frágil, essa masculinidade tóxica, que tem que seguir uma cartilha toda bonitinha. Não, que homem tem que fazer isso, 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 isso. E toda pessoa que não segue essa cartilha, a gente tem que oprimir, a gente tem que negar espaços, negar direitos ou até mesmo violentar. Vamos parar com isso, vamos nos revisitar e deixar as pessoas viverem, né? Pelo amor de Deus. Aquela brincadeirinha que é coisa de bicha, coisa de viado, enfim. A gente tem que parar com isso.